Olá! Hoje eu vou te falar sobre uma doença bastante frequente aqui no consultório, que de certa forma atinge cerca de 80% dos pacientes que me procuram. Antigamente essa síndrome era mais comum em idosos, secundária a algumas doenças. Hoje em dia ela também acomete pessoas jovens, em idade produtiva, e causa bastante limitação nos seus afazeres. Na semana passada, eu fui procurado por uma paciente, a dona Maria. Ela foi trazida até nós pelo seu marido e estava bastante preocupada. A principal queixa dela era dor nos olhos. Ela estava apresentando há alguns meses já uma dor recorrente nos olhos, muita ardência. Tinha também muita limitação das coisas que ela gostava de fazer. Por exemplo, até mesmo para cozinhar, para fazer os bordados, para fazer caça-palavras, foi uma coisa que ela me disse com bastante frequência. Ela começava a fazer as atividades e tinha que interromper no meio por causa da limitação, da ardência, do embaçamento que isso causava. E como a dor era muito frequente, ela estava preocupada, extremamente abalada, pensando que pudesse ser, por exemplo, um glaucoma ou alguma coisa mais grave. E isso fez com que ela, mesmo em plena situação de distanciamento social, dentro da pandemia que nós estamos vivendo, fez com que ela saísse da sua casa, da segurança da sua casa, com meses de isolamento, para vir até o médico, correndo riscos de contaminação, de exposição a outras pessoas, para ter um diagnóstico e ficar mais tranquila. Depois de muito tempo de conversa, aqui eu tenho o hábito de ouvir bastante o paciente. A nossa consulta leva no mínimo 40 minutos de conversa, de anamnese, uma entrevista bastante direcionada, e cheguei à conclusão que o principal problema que ela tinha era essa síndrome que eu vou explicar para você hoje. Se essa for a sua primeira vez assistindo a esses vídeos, meu nome é Marcos Massotti, eu sou oftalmologista e o objetivo desse vídeo é trazer informação gratuita, relevante e que possa de alguma forma prevenir doenças graves na visão. Que essas informações possam te ajudar a discernir a necessidade de ir até um oftalmologista de uma maneira urgente ou se você pode se programar para isso. Após ter examinado de maneira detalhada, eu observei que ela apresentava o que a gente chama de síndrome do olho seco ou doença do olho seco, que gera um ressecamento de toda a superfície do olho, toda essa área frontal do olho fica bastante ressecada e a nossa principal lente, que é a córnea, fica com microperfurações, que a gente chama de ceratite. Essa ceratite faz com que a córnea perca um pouco da sua transparência e não fique muito lisinha, a superfície não fica uniforme. E como a nossa córnea é a principal lente que nós temos, ela é a principal responsável por transmitir a luz para dentro do olho, o paciente também tem uma baixa de visão bastante intensa. E toda essa superfície, como é extremamente inervada, as terminações nervosas são abundantes na córnea, justifica o fato dela sentir tanto desconforto e dor. Então, a síndrome do olho seco, ela acarreta toda a superfície ocular, desde a conjuntiva, que é essa parte branca do olho, a córnea também, que é essa membrana transparente que recobre o segmento anterior, recobre a íris. Então, o paciente com olho seco, geralmente ele apresenta essa imagem aqui que vocês estão vendo. Uma conjuntiva
essa parte branca do olho fica totalmente avermelhada, ressecada, e a área da córnea, que é a nossa principal lente, também vai ficar bastante danificada. Nesse slide vocês podem ver o comparativo de um olho normal, do que seria uma situação de olho normal, e desse outro lado o paciente com olho seco. Então a Dona Maria apresentava um quadro semelhante a este aqui, com o olho bastante avermelhado e irritado. Queixava também de coceira, né, que tecnicamente a gente chama de prurido. E aqui nesse outro slide eu vou te explicar que a nossa lágrima, ela não é formada somente de água. A nossa lágrima, entre outros componentes importantíssimos, ela apresenta 3 camadas, como se fosse um sanduíche, né? Então, a nossa lágrima apresenta uma camada mais externa, que é uma camada de lipídio, de gordura. Essa gordura, ela é responsável por evitar a evaporação precoce da lágrima. Se essa camada de gordura não estiver eficiente, você vai ter uma lágrima que vai evaporar antes da hora. E ela também não vai ter a devida estabilidade. A nossa lágrima precisa criar como se fosse um filme realmente, por cima do olho, na superfície anterior do olho. Então a nossa lágrima tem que recobrir toda essa região da frente do olho e criar uma capa, uma camada que a gente chama de filme lacrimal. Se a camada de gordura da lágrima, que é a parte externa, não tiver eficiente, a lágrima vai evaporar e vai escorrer antes da hora, ou seja, o nosso filme lacrimal vai ser quebrado precocemente entre um piscar e outro. Então a camada externa da lágrima é uma camada de lipídio. A camada intermediária, que é a camada do meio do sanduíche, ela é a camada de água, que é produzida pela glândula lacrimal. E a camada mais interna, que é a parte de baixo do sanduíche, que fica em contato com a superfície do olho, ela é constituída de muco. Esse muco é produzido por essas células brancas, né, as células da conjuntiva. Então, essas 3 camadas são fundamentais e o equilíbrio entre elas é essencial para que você tenha um bom filme lacrimal, para que você tenha uma camada de lágrima eficiente recobrindo toda essa superfície anterior do olho. A localização anatômica da glândula lacrimal, ela tem uma porção palpebral, fica aqui nesse canto externo da pálpebra, e tem uma porção que fica embaixo do osso da órbita, do rebordo orbitário. Então ela tem uma porção palpebral e uma porção orbital. A lágrima, a parte aquosa da lágrima, a camada de água da lágrima, é produzido pela glândula lacrimal e por umas glândulas acessórias que estão nas pálpebras. Na estrutura da pálpebra, a gente tem as glândulas de meibômio. As glândulas de meibômio, elas se situam no corpo da pálpebra, na parede da pálpebra, e elas são as responsáveis pela produção da camada lipídica da lágrima. Essa camada lipídica corresponde à camada de gordura que eu acabei de falar, para a estabilização do filme lacrimal e para que o filme lacrimal não se evapore antes da hora. Aqui eu mostro para você a localização das glândulas de meibômio, que estão na parede da pálpebra. A gente tem entre 20 a 30 glândulas de meibômio na pálpebra superior e aproximadamente 20 glândulas de meibômio na parte inferior. As glândulas de meibômio, elas possuem pequenos orifícios na borda da pálpebra, como vocês podem ver aqui no slide. Elas desembocam na borda da pálpebra e com isso elas secretam essa camada de óleo. Porém, esse óleo ele tem que ter uma especificação, uma qualidade adequada. É igual quando você faz uma fritura, por exemplo. Tem gente que costuma reaproveitar o óleo da fritura. Depois de 1, 2, 3 utilizações,
o óleo daquela panela, ele consegue fritar um alimento, mas a qualidade do alimento vai ser impactado pelas impurezas daquele óleo que já está queimado, já tem toxinas ali dentro, tem sujeira. Então, o fato de ter o óleo não quer dizer que aquele óleo desempenhe um papel adequado. Mesma coisa é o óleo do carro, né? Você pode trocar o óleo do seu carro, que ele vai lubrificar, mas a qualidade desse óleo, a tecnologia envolvida nesse óleo, vai determinar se ele é um bom lubrificante ou se ele é um lubrificante de qualidade ruim. A mesma coisa é o óleo que as nossas glândulas de meibômio produzem. Quando a pessoa apresenta uma disfunção das glândulas de meibômio, ele vai produzir óleo, mas não vai ser um óleo com a qualidade adequada para que ele possa desempenhar o papel de lubrificação do olho, ou seja, para que ele possa ser um bom componente do nosso filme lacrimal. Então aqui no slide eu mostro para você uma glândula que está produzindo um óleo com aspecto turvo e bastante espesso. Isso faz com que esse óleo seja ruim. Essa glândula está com disfunção. E ao lado a gente tem algumas glândulas na mesma pálpebra produzindo um óleo translúcido com aspecto de um azeite, bastante eficiente, que vai cumprir o papel determinado dentro do filme lacrimal. Quando você tem disfunção das glândulas de meibômio, existem alguns tratamentos disponíveis que eu vou falar a seguir. Na produção da camada aquosa, nós temos também as glândulas acessórias, de Zeiss e Wolfgang, que produzem uma pequena quantidade de lágrima também. Elas ficam localizadas mais próximas à borda palpebral, como você pode ver aqui pelo slide. Eu vou falar para você de um teste importante que faz parte do exame de avaliação do olho seco, que é a análise do break-up time. O que é break-up time? É um nome estrangeiro, em inglês, que significa o tempo de quebra do filme lacrimal. Ou seja, é uma forma da gente testar se o seu filme lacrimal está estável ou se ele está quebrando, se ele está rompendo antes do tempo. O ideal é que entre um piscar e outro, no intervalo entre duas piscadas, você tenha pelo menos 10 segundos de estabilidade do filme lacrimal. Quando o seu filme lacrimal apresenta uma quebra num tempo inferior a 10 segundos, significa que ele não está eficiente. Então a gente tem várias maneiras de fazer essa avaliação. Aqui no slide eu vou te mostrar uma foto de um exame que a gente faz na lâmpada de fenda, que é o nosso microscópio de maior uso. A gente pinga uma gota de corante, que é a fluoresceína, é um corante alaranjado, que quando ele é avaliado através da luz de cobalto, que é uma luz azul que a gente usa na lâmpada de fenda, ele fica com uma coloração verde fluorescente e a gente consegue ver a quebra do filme lacrimal. Então, na parte superior da foto, você vai ver, logo após pingar o colírio de fluoresceína, a gente mede, analisa o aspecto do filme lacrimal com 1 segundo até 15 segundos. Na parte superior da foto, a gente observa um exame normal, em que o filme lacrimal permanece íntegro até 10 segundos. Após 15 segundos, a gente começa a observar aqui, nessa seta amarela, o rompimento do filme lacrimal. Mas esse é um filme lacrimal normal, que ele passou a romper após 15 segundos. Na parte inferior da foto, na parte de baixo da foto, a gente faz o mesmo exame, pinga fluoresceína, analisa sob a luz azul e a gente observa que a partir de 5 segundos a gente já tem o rompimento do filme lacrimal. Então isso mostra que esse paciente tem uma grande chance de ter algum tipo de olho seco. Provavelmente tem alteração na camada lipídica, na camada de óleo, que não está causando
a estabilidade devida a esse filme lacrimal. Uma outra forma de avaliar, e essa é para avaliar a camada de água, é o teste de shimmer. No teste de shimmer, a gente coloca pequenas fitas que são graduadas milimetricamente, fitas de papel filtro, bem fininhas, elas são marcadas de milímetro em milímetro. Você coloca na beiradinha da pálpebra, você abre um pouquinho a pálpebra, coloca a pontinha da fita e dobra e pede para o paciente fechar os olhos. E você vai marcar tempo de 5 minutos. Após 5 minutos, você vai observar na escala milimetrada da fita quantos milímetros essa fita ficou umedecida. Se após 5 minutos a fita estiver com menos de 5 milímetros de umectação, ou seja, ela ficou molhada, mas ficou menos de 5 milímetros da fita, significa que esse paciente está com uma baixa produção lacrimal. Se a fitinha ficou molhada entre 5 e 10 milímetros, você desconfia que ela pode ter um olho seco moderado. E se o paciente teve, após 5 minutos, mais de 10 milímetros da fita de shimmer molhada, significa que ele tem uma produção lacrimal normal. Aqui no vídeo, vocês podem acompanhar a fitinha de papel filtro, marcada de maneira milimétrica, e a gente observa com muito cuidado aqui do lado esquerdo que após 5 minutos a fitinha ficou molhada só até 4 milímetros. Então esse paciente muito provavelmente tem uma produção lacrimal pequena e ineficiente. Um outro teste importante para o olho seco, e a gente tem várias formas de fazer isso, a gente pode fazer isso de maneira manual ou por equipamentos que medem isso automatizado. Esse exame é a medida do menisco lacrimal. O menisco lacrimal é como se fosse uma pequena poça de lágrima que fica na parte inferior entre a pálpebra e o olho. É um pouquinho de lágrima que fica aqui retida entre um piscar e outro. Você pede ao paciente para manter os olhos abertos e analisa a altura do menisco lacrimal. Aqui no slide eu mostro para você exatamente aonde a gente avalia, no centro da pálpebra. Isso pode ser feito ao vivo pelo médico através da lâmpada de fenda, somente através de observação direta, mas existem aparelhos que fazem essa medida do menisco lacrimal, entre eles o OSA, que a gente tem acesso aqui na clínica. Eu vou mostrar para você um equipamento que eu uso bastante, que é o OSA. O OSA é um aparelho que veio para revolucionar, ele tem origem na Itália, veio para o Brasil há poucos anos, creio que menos de 2 anos, para analisar a superfície ocular de uma maneira geral. Esse nome OSA vem de analisador de superfície ocular. E ele nos dá alguns dados objetivos e automatizados que são muito eficientes porque não depende muito do olho do examinador. Um técnico bem treinado faz o exame e o médico vai analisar de uma maneira objetiva, sem ter tanta influência na percepção de cada médico. Ele vai tornar esse exame um pouco mais didático e objetivo. Então, todos esses exames, o break-up time, a medida do menisco lacrimal, ele também realiza de maneira automatizada. E uma coisa interessante é que a gente consegue estratificar qual a camada da lágrima que está comprometida. Ele nos dá a espessura da camada de gordura, ele nos dá um mapa do filme lacrimal, onde esse filme lacrimal está mais imperfeito, mais afinado e danificado. Com isso a gente consegue direcionar qual o melhor tratamento para cada paciente. Aqui nessa tela inicial do aparelho, ele projeta uma luz e através da medida dessa luz, vocês podem ver que em alguns desses anéis existem rupturas do filme lacrimal.
Ele consegue medir isso para a gente. Ó, na tela seguinte, eu mostro que nesses locais onde ele detectou uma ruptura na luz proveniente desses anéis projetados, ele marca para mim a espessura e mostra no mapa de cores que nesses locais o filme lacrimal está mais fino, está rompido, está danificado, ou seja, não está executando o papel adequado dele. Aqui é uma outra funcionalidade do OSA, que nessa tela ele mostra para a gente quando a superfície está bastante danificada. Isso aqui é um olho seco severo de um paciente que havia tido uma queimadura por solda, e quando a gente pingou o corante de fluoresceína, a gente observa desse lado esquerdo a visão da lâmpada de fenda, que é um microscópio que a gente usa no dia a dia para observação direta. E ao lado direito a gente observa a análise automatizada do aparelho, ou seja, toda essa região que está corada em verde ou aqui em amarelo do lado direito, a gente observa o dano na superfície do olho ocasionado pela ceratite fotoelétrica, que é um tipo de queimadura de solda e que também gera o olho extremamente ressecado nos primeiros dias. Outro dado importante para a gente analisar e que o OSA nos dá é a análise das glândulas de meibômio. Ele tem uma funcionalidade que é a meibografia. Ele emite uma luz específica e com isso ele consegue fotografar as glândulas de meibômio que estão dentro da pálpebra. Então aqui nessa tela eu consigo te mostrar o formato exato das glândulas de meibômio, a localização delas na pálpebra. Aqui a gente observa o aspecto das glândulas, a gente consegue observar se elas estão contínuas ou se elas estão interrompidas, obstruídas. A gente consegue quantificar as glândulas e também dar uma análise qualitativa. A gente observa quantas glândulas tem, quantos por cento de perda de glândulas de meibômio essa pálpebra tem e se essas glândulas estão completas ou atrofiadas, interrompidas, ou se o paciente já teve uma perda excessiva de glândulas de meibômio. Isso muda totalmente a abordagem do tratamento do olho seco. Por quê? Há pouco tempo atrás, há 2 ou 3 anos atrás, a gente basicamente fazia um tratamento empírico pela história clínica e biomicroscopia. A gente usava colírios lubrificantes, que repõem a parte aquosa e alguns componentes. Usava alguns comprimidos para, de alguma forma, modular a produção de lipídio dessa pálpebra, tentar interferir de uma maneira positiva na consistência desses fluidos, mas depois, com o advento desses aparelhos, a gente consegue realmente separar o joio do trigo. A gente consegue dividir muito mais claramente, até mesmo para os médicos que não são especialistas em olho seco, foi um grande avanço para saber se é um olho seco por deficiência aquosa ou se é um olho seco por deficiência lipídica. Existem uns aparelhos agora muito simples que a gente faz um teste da osmolaridade da lágrima para ver se essa lágrima está cumprindo o papel dela adequadamente ou se a composição está deteriorada. No caso daquela paciente, da Dona Maria, como a gente chegou no diagnóstico de olho seco? Por diversos motivos. Conforme eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, a nossa córnea é a nossa principal lente. Se ela não estiver em boas condições, a gente vai ter uma qualidade de visão ruim e teremos diversas implicações em relação ao planejamento cirúrgico, em relação à sensibilidade à luz, fotofobia. Aqui nesse modelo, você consegue ver que a córnea nada mais é do que uma lente. Se essa lente não estiver completamente bem cuidada,
e muito homogênea, bastante lisinha, você vai ter a formação de uma qualidade de imagem ruim, porque essa lente é responsável por entregar a imagem aqui para a retina. É como se fosse um jogo de basquete. Um jogador passa a bola para o outro que vai lá e faz a cesta. Então, no caso, a córnea ela é responsável por passar a imagem para o cristalino, que passa a imagem para a retina. A retina está aqui. A retina entrega para o nervo óptico, e o nervo óptico manda para o cérebro. Se todo esse conjunto, se todo esse time não estiver bem integrado e cada um desempenhando perfeitamente sua função, não haverá formação de uma imagem adequada. A queixa da Dona Maria é muito pertinente, porque a córnea estando em más condições, ou seja, por causa do olho seco, a córnea dela estava muito irregular, com microperfurações, com ceratite, então justificava perfeitamente a queixa que ela tinha de baixa de visão embaçada. Segundo, por que a córnea dói tanto? Porque a córnea é altamente inervada, as terminações nervosas são muito abundantes e, por exemplo, eu consigo, com uma gota de anestésico que eu pingo na córnea, fazer uma cirurgia até mesmo intraocular. Então ela é uma estrutura extremamente sensível. Toda essa região da superfície do olho, que fica externo quando você está com o olho aberto ou ao piscar, ela é extremamente inervada, extremamente sensível à dor. Agora, compare comigo. Nossa córnea tem aproximadamente 40 graus. Esse grau é determinado pela curvatura. Imagine se você, por exemplo, tem uma lente de óculos e essa lente do óculos está arranhada ou danificada. Mesmo que você use um grau forte, por exemplo, 3, 4 graus, e a sua lente do óculos estiver arranhada, estiver riscada, você concorda que terá uma imagem ruim formada pela lente do óculos que está danificada. No caso da córnea, ela representa uma lente de 40 graus. Imagina se a córnea fica danificada. Qual teria o maior impacto na qualidade de visão? A lente do óculos com 4 graus ou a córnea, que é uma lente de 40 graus? Daí a importância de mantermos a superfície da córnea, a superfície ocular, bastante homogênea, muito bem cuidada, muito bem hidratada, porque ela é responsável em grande parte pela formação da imagem. Ela também é responsável pela maior parte da sensibilidade dos olhos. Então isso justificaria a dor ocular que a Dona Maria me contou. Aqui nessa tela vocês podem ver o olho vermelho irritado, né, por causa do olho seco. Aqui, olhando a olhos nus, a gente não observa que a córnea está danificada. Você só observa a irritação e não observa os danos na córnea. Mas tudo isso que eu falei em relação à córnea não estar regular, estar microperfurada, a gente consegue observar com o uso de corantes vitais. Nessa segunda tela, a gente observa aqui em verde, todos esses pontinhos são microperfurações, que é o que a gente chama de ceratite na córnea. Você há de convir que uma córnea nessas condições não tem uma boa qualidade de imagem, ela não fornece uma boa qualidade de imagem, porque a transparência, a curvatura e a superfície vão estar danificadas. Uma coisa importante também nessa questão da superfície ocular é quando a gente vai falar sobre avaliação cirúrgica. A moderna cirurgia de catarata, a cirurgia de correção de grau, que é chamada de cirurgia refrativa, depende de ter um bom planejamento cirúrgico. Nós temos que usar as medidas da superfície da córnea, a sua curvatura, a sua regularidade, em consideração quando a gente vai fazer esses cálculos cirúrgicos para fazer um bom implante de lente intraocular, no caso da catarata,
visando reabilitar e tirar o paciente da necessidade de uso obrigatório de óculos depois que opera sua catarata. Isso mesmo, o paciente quando opera a catarata e utiliza as lentes intraoculares mais modernas, ele tem a chance de se livrar do óculos. Funciona como uma cirurgia refrativa de correção de grau. Mas tanto um tipo quanto o outro, você vai precisar de ter uma córnea bastante homogênea, muito regular, bastante saudável, para que a gente consiga fazer um bom cálculo e tenha uma margem de acerto muito boa depois da cirurgia. E com isso você consiga se livrar da necessidade do óculos. Se a sua córnea estiver nessas condições que eu estou mostrando aqui, você vai ter dados muito alterados. E esses dados vão impactar diretamente no planejamento cirúrgico para a correção do grau depois da cirurgia. Nessa outra imagem, você pode observar um outro tipo de corante que a gente chama de rosa bengala. Esse corante ele tem um potencial de coloração mais acentuado e cora não só as células mortas, mas também as células que já estão desvitalizadas, que já estão em sofrimento. Então ele oferece uma imagem de coloração rosa, como o próprio nome diz, e isso aqui é uma superfície de córnea, uma superfície ocular muito danificada. Aqui a gente não poderia fazer, até mesmo o exame de óculos poderia dar errado. Fazer um cálculo para cirurgia refrativa ou fazer um cálculo para uma cirurgia de catarata utilizando uma lente multifocal, por exemplo, seria inviável. Eu teria que cuidar muito bem da superfície do olho, regularizar toda essa superfície para só então eu conseguir ter dados suficientes e seguros na hora de fazer um planejamento cirúrgico. Essa superfície ocular, nessas condições que eu estou mostrando aqui, é extremamente dolorosa. O paciente apresenta dor, baixa de visão, lacrimejamento, apresenta também prurido, coceira e muita dor. É extremamente desconfortável e é muito limitador dos afazeres diários mais simples. Em relação à Dona Maria, que me procurou super preocupada e com muita dor, após um longo período de conversa, uma entrevista bastante direcionada, todos os exames que foram realizados com essa paciente, eu consegui descobrir alguns fatores de risco importantes e alguns dados da história clínica que foram direcionando o meu diagnóstico. Em primeiro lugar, ela é uma paciente de 70 anos, apresenta diabetes. Diabetes é uma das doenças que mais tem impacto na saúde ocular e no caso do olho seco, ela deteriora as terminações nervosas da superfície ocular e isso diminui o estímulo à produção lacrimal. O fator idade, nesse caso, era bastante importante porque após a menopausa, com a redução dos níveis de estrogênio, a gente observa uma redução na lubrificação das mucosas, mucosa bucal, mucosa vaginal e a região ocular também sofre com isso, A pele, os cabelos ficam um pouco mais ressecados e no caso do olho não é diferente. Então, um outro fator importante é que ela é muito ligada em atividades de trabalhos manuais. Quando a gente fica muito tempo fixo numa atividade que requer nossa atenção, a gente acaba piscando a metade das vezes que a gente piscaria se tivesse numa atividade de relaxamento. Então, uma soma de fatores, diabetes, fator idade, fatores hormonais e fatores ocupacionais do dia a dia que ela gostava de fazer. É uma paciente que, embora tenha 70 anos, ela é bastante ativa, bastante forte, lúcida, cuida da casa, lê bastante, faz caça-palavra. Hoje em dia, com a questão do distanciamento social,
ela tem ficado praticamente só em casa, então tem bastante atividades na internet e já é sabido que todos os equipamentos eletrônicos, principalmente celulares, notebooks, laptops, que têm telas de LED, promovem através da radiação um ressecamento maior da superfície ocular e as coisas foram se somando. Pelo exame biomicroscópico, a gente observou uma redução do menisco lacrimal, uma superfície ocular mais ressecada, presença de ceratite, que é como se fosse uma córnea áspera, lixada, perda daquela continuidade da superfície da córnea e, em primeiro lugar, isso justifica a dor perfeitamente, que era a principal queixa que deixava ela tão preocupada. Todas as terminações nervosas da superfície da córnea, elas são responsáveis pela maior parte da sensibilidade do olho. Para se ter uma ideia, com uma gotinha de colírio na superfície do olho, eu consigo fazer cirurgias até mesmo intraoculares, fazer uma cirurgia de catarata sem que você sinta dor, de tão importante que é essa inervação, que é essa sensibilidade. E a segunda queixa mais importante que ela me trouxe foi a questão da baixa de visão, do embaçamento. Isso é perfeitamente compatível com a síndrome do olho seco, porque uma superfície ocular ressecada, a córnea, que é a nossa principal lente, vai transmitir uma visão ruim para as estruturas internas que participam da formação da imagem. Então, a lente principal do nosso olho é a córnea. Córneas normais têm entre 38 e 44 graus, que a gente chama de dioptrias. Imagina você, um óculos considerado forte, quando o paciente vem até mim e fala: doutor, eu uso um grau muito forte. Geralmente é acima de 3, 4, 8 graus. Ou vamos extrapolar aqui, eu já peguei pacientes no consultório com 22, 23 graus, inclusive consegui operar para tirar o óculos, com implante de lentes intraoculares, é claro. Mas esses pacientes são considerados pacientes de altíssimo grau, ou que a gente chama tecnicamente de altas ametropias. Esses pacientes têm, quando muito, de 4 a 20 e poucos graus, que é realmente um grau bastante forte. Mas quando comparado ao grau total da córnea, que gira em torno de 40 graus, você há de convir que uma alteração na superfície dessa córnea, dessa lente, ela representa um impacto na visão muito maior do que um impacto em qualquer óculos, por mais forte que ele possa ser. Então, o olho seco promove uma irregularidade nessa superfície, que era o que estava trazendo para ela baixa de visão. Fizemos também o teste de Schirmer, que é para medir a produção lacrimal, estava baixo. Fizemos a avaliação do tempo de quebra do filme lacrimal através do uso da fluoresceína. Medimos o tempo de quebra, estava menor do que 5 segundos, tempo de quebra do filme lacrimal. Depois submetemos essa paciente ao exame do OSA, que é um analisador da superfície ocular, e nos mostrou diversas alterações, entre elas, novamente, tempo de quebra do filme lacrimal bastante alterado, que no exame chama NIBUT, que é o Break-up Time não invasivo, que é através de imagem. Observamos também um dado importante, que era uma disfunção de glândulas de meibômio. Essa paciente tinha uma produção baixa e de qualidade ruim da camada oleosa da lágrima. Isso faz com que a lágrima evapore muito rápido e o filme lacrimal tenha uma estabilidade ruim. Com isso, ela ficou meses sofrendo com dor, preocupadíssima, achando que era glaucoma, achando que ela ia ficar cega rapidamente, e propusemos para a Dona Maria inicialmente um tratamento clínico, em que ela vai usar
colírios lubrificantes. Eu prescrevi um colírio que tem ácido hialurônico, que é um dos componentes do colágeno, então ele tem uma ação bastante natural no olho. Prescrevi alguns ácidos graxos de cadeia longa, prescrevi também uma higienização dos cílios, né, com alguns produtos específicos, porque quando o paciente tem olho seco e tem disfunção de glândula de meibômio, ele começa a ter retenção de impurezas, resíduos nessa região dos cílios e na borda da pálpebra, às vezes causando até obstrução dessas glândulas de meibômio. Fora o risco aumentado de infecções secundárias. A nossa flora bacteriana aqui dos cílios, ela é rica em bactérias de diversos tipos, que em condições normais convivem conosco sem causar dano. Mas em situações de descontrole, como o caso dela, isso pode gerar excesso de proliferação dessas bactérias, o que produz toxinas e gera aquele olho vermelho, né? Uma conjuntivite tóxica pela própria ação dessas toxinas das bactérias. Então a gente teve que atuar em várias frentes. Daqui a uma semana eu vou vê-la de novo para acompanhar o tratamento e teremos outras propostas caso não tenha tido um resultado satisfatório. Já estive em contato com ela por telefone, ela já manifestou que teve uma melhora grande, tanto da qualidade de visão quanto da questão da dor, que era o que mais a preocupava. E com isso já fiquei mais tranquilo que eu consegui ajudá-la de alguma forma. Agora na próxima consulta vou ver se vai ser necessário acrescentar algum tratamento além dos que já foram feitos. A dona Maria, quando me procurou, estava bastante preocupada. Eu percebi que ela estava abalada com o medo de perder a visão rapidamente, por causa do sintoma de dor e baixa de visão que ela estava tendo. E após uma criteriosa anamnese, ou seja, uma entrevista, uma conversa bem prolongada e direcionada, eu comecei a identificar alguns fatores que falavam a favor de olho seco. Pelo exame de acuidade visual, ela apresentava uma baixa de visão moderada. Num dos olhos ela enxergava 80%, no outro olho 70%. Não era uma perda de visão tão severa. Apresentava também uma catarata de leve a moderada, ainda nesse momento sem indicação cirúrgica. Pelo exame biomicroscópico, também observei que ela tinha uma redução do menisco lacrimal. A quantidade de lágrima que ficava acumulada na borda da pálpebra, em contato com a conjuntiva, era uma quantidade residual muito pequena de lágrima. Observei também com o exame biomicroscópico e já com o uso de um corante chamado fluoresceína, que toda a superfície do olho dela, tanto a córnea quanto a conjuntiva, que é a parte branca, estava pontilhada, cheia de microporosidades, que a gente chama de ceratoconjuntivite. Isso acontece quando o olho é submetido a condições degradantes de ressecamento e a superfície fica toda esfolada, fica ralada mesmo. E isso expõe as terminações nervosas de uma maneira que a dor é intensa. Logo em seguida, eu pinguei uma gotinha de colírio lubrificante e ela já referiu que estava se sentindo um pouco melhor. Passo à frente, eu pinguei uma gotinha de colírio anestésico. Imediatamente ela falou, acabou a minha dor, não tenho mais dor. Durante a consulta ela relaxou, conseguimos conversar bastante, ela já sem dor, e eu continuei fazendo os exames. Aferi a pressão ocular, observei que estava normal. No exame de fundo de olho, apesar dela ser diabética, apresentava uma fundoscopia normal, a retina não tinha sinais de hemorragia. Submetemos a Dona Maria ao exame de tomografia de coerência óptica. Apesar da catarata inicial,
O equipamento conseguiu fazer uma captura das imagens da retina, então eu observei que ela não tinha nenhum edema, nenhum inchaço na retina que pudesse justificar essa baixa de visão e dei sequência aos exames pertinentes ao olho seco. Fiz o teste de Schirmer, que é para medir a quantidade de produção lacrimal. Fiz também o teste da fluoresceína, em que a gente pinga a fluoresceína e examina na biomicroscopia para ver a superfície se está danificada ou não. Fiz também o teste da osmolaridade da lágrima, que tinha uma osmolaridade bastante alterada. Então essa paciente, embora tenha o olho muito seco, ela também queixa de lacrimejamento, que é um mecanismo de defesa do olho. O olho detecta essa agressão, então ele sai de uma situação de produção basal continuada de lágrima e joga um reflexo de lacrimejamento para tentar suprir a necessidade. Só que muitas das vezes esse reflexo do lacrimejamento ele é excessivo, e aí a paciente tem o lacrimejamento e jamais desconfia que trata-se de um caso de olho seco. Mas, na verdade, o olho está sendo agredido de maneira continuada. Por isso, muitas das vezes ele lacrimeja. E a produção lacrimal, embora seja aumentada pelo reflexo de lacrimejar, ela é uma lágrima de baixa qualidade. Porque, no caso dela, fizemos a meibografia, que é um dos exames realizados pelo OSA, que é um dos equipamentos que nós temos aqui para o diagnóstico correto do olho seco. Essa meibografia mostrou bastante atrofia nas glândulas de meibômio, que são responsáveis pela produção da parte oleosa da lágrima. Então ela tinha produção oleosa, mas uma produção totalmente distorcida, uma produção de uma secreção oleosa de qualidade ruim. Algumas glândulas obstruídas, outras produzindo secreção com consistência muito alterada. Então essa parte lipídica da lágrima não estava cumprindo o papel, estava permitindo que a lágrima se quebrasse com facilidade, não criava-se um filme de lágrima sobre o olho. Quando a gente testou o tempo de quebra do filme lacrimal, que é chamado break-up time, ela tinha uma quebra de filme lacrimal menor que 5 segundos. O normal seria no mínimo 10 segundos de estabilidade do filme lacrimal entre um piscar e outro. Tudo isso foi explicado detalhadamente para ela, mostrei o resultado dos exames, em que ela se acalmou e observou que realmente tratava-se de um quadro de olho seco e concordou em iniciar o tratamento imediatamente com os colírios propostos, medicações orais. A lágrima precisa criar uma película sobre a superfície do olho. Todo o contorno do olho, dessa parte branca para frente, toda essa superfície anterior do olho, incluindo a córnea, a conjuntiva, toda a superfície da frente do nosso olho precisa estar recoberta por esse filme lacrimal. Aqui no nosso slide nós temos um desenho que representa externamente a camada lipídica, a segunda camada, que é a camada do meio, como se fosse um sanduíche, é a camada de água, que tem também anticorpos, células de defesa, tem vários componentes, incluídos além da água, além da produção aquosa da lágrima. E a camada mais interna é formada pela mucina, ou pelo muco, que é produzido pelas células caliciformes aqui da conjuntiva, dessa parte branca do olho. Essa camada de mucina é responsável pela aderência desse filme lacrimal na superfície do nosso olho. Qualquer situação que gere um desequilíbrio entre essas três camadas vai proporcionar um filme lacrimal de qualidade ruim. Então, não adianta ter lágrima,
Você tem que ter a quantidade de lágrima adequada, isso de fato é importante, mas tem que ter a lágrima com a qualidade, com os componentes adequados para que ela exerça um papel de lubrificação. E o filme lacrimal também não tem só um papel de lubrificação. Ele constitui uma película que forma como se fosse uma lente de contato sobre o olho. Então, pequenas irregularidades sobre a córnea, pequenas imperfeições sobre a superfície anterior do olho, ele tem o papel de corrigir. Uma coisa interessante é que pacientes que operam de catarata e usam, por exemplo, lentes intraoculares para correção do grau, entre elas as lentes multifocais, têm um desempenho visual muito pior se o olho estiver seco, porque a córnea precisa estar íntegra para ela oferecer uma imagem de qualidade para que essa imagem passe pela lente intraocular. Então é um jogo que ninguém joga sozinho. A córnea faz parte de um time. Se o sistema da córnea não está perfeito, se está irregular, a imagem que vai chegar até a lente intraocular é uma imagem ruim, que vai, por sua vez, amplificar esses erros para a retina. Então, todo o sistema em cadeia vai oferecer uma imagem de qualidade ruim. É fundamental, e eu já vi isso várias vezes, pacientes que operaram de catarata, não só pela própria catarata, mas também com a intenção de se reabilitar e se livrar dos óculos, nos quais foi implantado lente intraocular multifocal, chegarem ao consultório relatando que a visão já não estava tão boa como antigamente e eu observar que não tinha nenhum defeito com a cirurgia. Muitas vezes até cirurgias realizadas perfeitamente por outros colegas vêm procurar uma segunda opinião, enfim, pacientes meus também, que a gente observa que um simples lubrificante, o uso regular do lubrificante, a manutenção de uma boa saúde da superfície ocular, devolve a visão que o paciente achava que estava perdendo. Pacientes também que operaram de cirurgia refrativa, para correção do grau, cirurgia a laser, eles têm uma tendência maior a desenvolver olho seco, porque a superfície foi alterada, o laser faz um polimento na superfície da córnea e isso pode danificar algumas terminações nervosas, diminuindo o estímulo para a produção lacrimal. Esses pacientes se beneficiam muito de usar lubrificantes oculares e dos tratamentos para olho seco, porque a córnea desses pacientes que foram operados em condições de olho seco também vão participar da formação inadequada da imagem, vão fornecer uma imagem de qualidade não tão boa, ou seja, o potencial de visão desses pacientes, que seria 90%, 100% de visão, cai para 70%, 60% em condições de olho seco. Então a gente observa que a lubrificação dos olhos não é só uma questão de conforto, de tirar o olho vermelho, mas ela participa de maneira efetiva, importantíssima na formação da imagem e na qualidade de visão. Após o diagnóstico da Dona Maria, eu consegui acalmá-la e conseguimos partir então para o próximo passo, que é propor um tratamento, fazer um planejamento de tratamento. Então, inicialmente, o que eu pedi que ela fizesse foi iniciar o uso de lubrificantes oculares. Eu gosto muito dos lubrificantes que têm ácido hialurônico, que é um dos componentes do nosso colágeno. Então, são colírios bastante fisiológicos, né? Eu diria que, de certa forma, são até naturais, muitos deles sem conservantes, que é uma das coisas que pode gerar intoxicação da superfície ocular. Em vez de ajudar, pode atrapalhar. Esses colírios à base de ácido hialurônico têm um benefício grande não só na reconstituição da superfície ocular, mas também exerce um certo papel anti-inflamatório natural, digamos assim.
Em segundo lugar, eu propus para a dona Maria a higienização da borda das pálpebras e dos cílios, porque com o ressecamento ocular, a função de limpeza que o filme lacrimal executa estava disfuncional. Então, essa paciente começava a reter muito resíduo nos olhos, as próprias células mortas que vão descamando da superfície do olho, resíduos, poeira, vão se acumulando nos cílios e nas bordas das pálpebras. E com isso, aumenta o crescimento bacteriano, aumenta a produção de toxinas por essas bactérias que são da flora normal ali da nossa pele, dos nossos cílios, mas que em situações de desequilíbrio elas proliferam muito e a quantidade de toxinas que elas produzem é muito grande. Então esses produtos para higienização dos cílios têm algumas marcas no mercado, mas eles são específicos, são parecidos com produtos para tirar maquiagem, só que são mais específicos, alguns nem precisam de ser enxaguados. Então foi prescrito um produto desses para higienização dos cílios. Eu também passei para ela alguns suplementos à base de ácidos graxos de cadeia longa. Esses suplementos vão intensificar a melhora na qualidade da lágrima. E essa paciente será reavaliada por mim daqui a alguns dias, aproximadamente de 1 a 2 semanas eu devo vê-la novamente para ver o resultado do tratamento clínico. Até pouco tempo atrás, nós só tínhamos opção de tratamento clínico para o olho seco. Hoje em dia, cerca de 1 ano e meio atrás, veio para o Brasil uma tecnologia que já era utilizada para outras especialidades, mas que para a oftalmologia ainda não era liberado para uso no Brasil, que é a utilização da luz pulsada intensa, regulada para uso oftalmológico. Então a gente utiliza um equipamento de laser que produz luz em determinados comprimentos de onda, com uma potência estipulada, um tempo de exposição estipulado, para ter ação nas glândulas de meibômio, que são as glândulas palpebrais que produzem a camada lipídica da lágrima. Muitos pacientes apresentam disfunção das glândulas de meibômio, que às vezes estão obstruídas, às vezes estão atrofiadas ou às vezes estão inflamadas, e com isso elas produzem um óleo de qualidade baixa. Eu vou mostrar para você aqui nesse slide a anatomia dessas glândulas. Então as glândulas de meibômio se situam de maneira vertical dentro da parede da pálpebra. Ela é bem profunda, fica dentro de uma cartilagem que a gente tem na pálpebra chamada tarso, cartilagem tarsal. Dentro do tarso existem essas glândulas e elas funcionam como se fossem uns tubinhos, né? As glândulas produzem, como vocês podem ver o sentido delas aqui na pálpebra, elas produzem um óleo e esse óleo é secretado aqui na borda da pálpebra e vai se misturar na lágrima formando a camada lipídica. Aqui você pode observar que o óleo está duro, está coagulado, parecendo uma gotícula endurecida, parecendo uma manteiga quando fica dura na geladeira. Então esse óleo aqui produzido por essa glândula especificamente não tem função de lubrificação. Observando, tem uma aparência de que está obstruído o orifício de saída dessa glândula. Aqui ao lado a gente vê algumas glândulas que estão funcionando. O óleo tem um aspecto límpido, mais liquefeito e vai ter uma atuação adequada no filme lacrimal. Vai fazer parte da formação do filme lacrimal. Existe um equipamento chamado equipamento de luz pulsada, em que a gente aplica a energia da luz por sobre as pálpebras e ela vai ter diversas ações.
Isso é interessante, é uma tecnologia que já é consagrada em especialidades como dermatologia, cirurgia vascular, tem várias especialidades que já usavam essa tecnologia e a oftalmologia agora teve acesso com resultados fantásticos. Às vezes, com 1 ou 2 sessões, o paciente já mostra uma melhora muito grande dos sintomas. Essa tecnologia vinha sendo usada nos Estados Unidos para oftalmologia há mais de 8 anos e só agora nós tivemos acesso. A ação da luz pulsada atua em diversas frentes e vai atuar na causa da doença do olho seco, não só enxugando o gelo. Se a gente não trata a causa da doença e fica só tratando com colírios lubrificantes, você muitas das vezes está repondo só a camada de água, você não está agindo na camada lipídica, né? Então, a gente vai ter um efeito que dura menos, a gente vai ter o paciente muito dependente do uso de colírios de maneira ininterrupta. Um dia que o paciente fica sem colírio, ele começa a apresentar sintomas e o processo inflamatório, o processo de dor, fica sendo continuado. O olho fica submetido a um processo inflamatório que não para e isso traz consequências gravíssimas, tanto para a superfície ocular quanto para a córnea e no final das contas vai impactar de maneira às vezes irreversível a visão dessa pessoa. Então, a luz pulsada promove um aquecimento dessas glândulas, com isso ela vai fazer uma liquefação daquela secreção oleosa que estava dura, que estava com a consistência gelatinosa, parecendo uma manteiga, ela vai derreter e vai sair mais fácil, vai ser drenada, vai ser secretada de uma maneira mais facilitada, mais homogênea e vai fazer parte do filme lacrimal. A luz pulsada também atua através de mecanismos neurológicos, estimulando os nervos que vão inervar as glândulas de Meibomian. E esses nervos que passam por esse trajeto aqui da face comandam o funcionamento dessas glândulas. A atuação da luz pulsada também promove um efeito de analgesia dos sintomas do olho seco. O paciente passa a ter menos dor, menos desconforto. Existem alguns estudos mostrando o rejuvenescimento da conjuntiva com a ação da luz pulsada pela estimulação da produção de colágeno. Com isso, a conjuntiva também começa a produzir a camada de mucina com mais facilidade, com mais eficiência. Então, o laser de luz pulsada ele atua nas diversas fases, né, de diversas formas no tratamento do olho seco e age na causa da doença. O efeito da luz pulsada também exerce um papel importante na função antibacteriana e antiparasitária. Existem alguns parasitas que habitam as glândulas, né? O Demodex, por exemplo. As próprias bactérias que são da flora normal dos nossos olhos, dos nossos cílios, também vão ter um efeito da luz pulsada e com isso vão diminuir a quantidade dessa população de bactérias. Tudo isso entra com benefício no efeito anti-inflamatório. Com o processo inflamatório crônico, existe o sofrimento dos tecidos, tanto das bordas da pálpebra quanto em volta da córnea, e o efeito da luz pulsada nas pálpebras vai trazer uma trombose desses vasos anormais que vão crescendo ali. Esses vasos anormais levam mediadores inflamatórios e aumentam o processo inflamatório nessa região das pálpebras, o que leva a uma piora do quadro de olho seco e uma piora do quadro de dor. Por isso que com 1 ou 2 sessões desse tratamento com laser de luz pulsada, o paciente já apresenta melhora da dor e melhora do olho seco. Depende muito do planejamento de tratamento, né? Em média, a gente aplica 4, 5 sessões
de luz pulsada, com intervalo médio de 15 a 20 dias, mas a partir da segunda sessão o paciente já apresenta algum nível de melhora, tanto da lubrificação quanto da produção da camada oleosa com aspecto mais límpido, mais liquefeito, e também a melhora da dor. O efeito fotomodulador da luz pulsada é fantástico. Ele vai estimular as mitocôndrias, que são organelas que estão lá dentro das glândulas de meibômio, também estimulando que elas retomem a produção da secreção que muitas das vezes estava interrompida. No caso da Dona Maria, eu vou aguardar algumas semanas de tratamento clínico para depois repetir os exames e vou ver se ela vai ter necessidade de ser submetida ao tratamento da luz pulsada ou se somente com o tratamento clínico ela vai ter um resultado satisfatório. Depois de termos conversado bastante e proposto uma linha de tratamento para a Dona Maria, eu expliquei para ela a importância dela manter o tratamento conforme o combinado. Expliquei as consequências que ela poderia sofrer se ela não tratasse e não seguisse as orientações passadas por mim. Alguns estudos mostram que apenas 40% das recomendações médicas são seguidas pelos pacientes. Então a gente procura enfatizar, exemplificar e participar ativamente do tratamento dos pacientes. A gente aqui tem um protocolo de ligar para os pacientes alguns dias depois da consulta para saber se ele está tratando, se ele conseguiu os medicamentos ou por que não está tratando, quais são os fatores que impedem que esse tratamento esteja sendo executado. Eventualmente a gente orienta tudo de novo, procura envolver a família com a situação do paciente para que ele tenha um resultado bom, que interessa tanto para ele quanto para nós. Aqui, nessa figura, a gente observa a ceratite, uma ceratite grosseira, que é uma abrasão da córnea. A córnea fica toda microperfurada devido ao ressecamento. E nessa parte branca aqui do olho, que é a conjuntiva, a gente também consegue observar a impregnação desse contraste verde, que é a fluoresceína, mostrando aqui todos os locais onde tem tecido morto ou tecido desvitalizado. Se a pessoa não tratar, pode evoluir para uma situação dessas, com úlceras de córnea, olho extremamente vermelho. Aqui é um acúmulo de debris que a gente chama de ceratopatia em faixa, que vai acumulando uma faixa de detrito sobre a córnea, geralmente depósitos de cálcio, tem que ser raspados, é extremamente desagradável. Isso vai impactar não só na continuidade da dor, mas também na baixa de visão, que pode ser temporária, leve se a pessoa estiver tratando direitinho, ou pode ser até permanente, levando o paciente em algumas condições à necessidade de transplante de córnea. Através do exame da topografia de córnea, que vocês podem acompanhar aqui pelo vídeo, a gente consegue ver o impacto do olho seco na superfície da córnea. Aqui a gente observa a córnea relativamente normal, homogênea, com algumas irregularidades periféricas, mas o centro está preservado, que seria um olho normal. E nesse olho, que está com a síndrome do olho seco, a gente observa um relevo altamente irregular. Tudo isso aqui, se você trata inicialmente, volta para uma situação regular como essa. Aqui a gente tem áreas azuis que são mais planas, áreas vermelhas que são extremamente encurvadas e áreas intermediárias. Então, nesse mapa topográfico, no qual a gente vê o relevo da superfície da córnea, a gente consegue perceber as consequências de um olho seco não tratado adequadamente. E isso vai se traduzir
numa situação de visão borrada. Na maioria das vezes gera astigmatismo, como você pode acompanhar aqui pelo vídeo. No lado esquerdo a gente vê uma situação de córnea normal, de visão normal, adequada. No lado direito, a visão borrada com a presença do astigmatismo, que uma das causas pode estar relacionada ao olho seco. Uma das coisas que vai acontecer se a pessoa não tratar corretamente é ela persistir com os sintomas de coceira, tecnicamente chamada de prurido, o lacrimejamento, que às vezes incomoda, a pessoa não pode receber um ventinho no olho que já lacrimeja. Qualquer situação adversa, ela responde de uma maneira desproporcional. A fotofobia, aquela dificuldade de abrir os olhos, e o olho vermelho, que é extremamente desagradável, né? A estética fica muito comprometida. A Dona Maria iniciou o tratamento no mesmo dia que eu prescrevi, no mesmo dia da consulta. Ela já começou os colírios, os medicamentos, a higienização da pálpebra. E no dia seguinte, eu liguei para o marido dela e ele me disse que ela já estava praticamente sem dor, já estava conseguindo fazer as coisas que ela gostava, fazer as comidas que ela adora cozinhar. A leitura, os trabalhos manuais, ela já tinha retomado, pelo menos parcialmente. Principalmente, ela já não estava tão abalada, ela teve uma recuperação emocional muito importante. Então, o impacto do tratamento, embora foi um tratamento simples, em 24 horas ela já teve um efeito muito positivo em relação à dor e à recuperação dos seus afazeres. Vou vê-la novamente daqui a 10 a 15 dias e vou ver a necessidade se terei que complementar esse tratamento com a luz pulsada ou não. Mas ela teve uma recuperação fantástica, que é geralmente o que acontece quando você inicia o tratamento do olho seco numa fase não tão avançada. A síndrome do olho seco não acontece só em idosos. Hoje eu atendi um paciente jovem, de 16 anos, atleta, praticante de diversos esportes, mas foi trazido pela mãe devido ao quadro de dor intensa que ele apresentava nos olhos. Era uma dor que era pior no olho direito, veio piorando ao longo dos últimos 15 dias, mas a mãe me disse que hoje estava insuportável. Ele pedia, pelo amor de Deus, para alguém levá-lo a um médico. Quando eu examinei esse paciente, ele apresentava uma visão normal, não tinha grau de óculos, enxergava 95%, talvez não chegasse a 100%, porque ele não conseguia abrir direito os olhos devido à dor. Apresentava um certo lacrimejamento, o olho vermelho, hiperemia da conjuntiva, e apresentava um quadro interessante, uma disfunção de glândulas de meibômio, em que ele não produz uma qualidade adequada do óleo que forma o filme lacrimal. Um dos componentes do filme lacrimal é a camada lipídica, como eu já expliquei. Ele tinha uma disfunção dessa camada lipídica, uma evaporação muito grande. A lágrima praticamente não tinha estabilidade entre um piscar e outro. Curiosamente, de uma maneira inesperada, um rapaz tão jovem, sem outras alterações graves de saúde, mas ele vinha de um tratamento de acne com o uso de uma medicação chamada isotretinoína, que causa também, de certa forma, um ressecamento da superfície do olho. Essa medicação que ele usa age na redução da acne. Com isso, também atua em outras glândulas do corpo e pode gerar um certo ressecamento do globo ocular. Com isso, ele também tinha uma alteração da camada aquosa, juntamente com a alteração da camada lipídica do filme lacrimal. Quando eu fui
examiná-lo, eu usei o corante da fluoresceína e observei que ele tinha a ceratite, que são as microperfurações na superfície do olho. Isso levava a uma dor intensa. Passei a mão, examinei bastante os olhos dele, ele tinha dor ao toque das pálpebras e cílios, que vinha de um processo inflamatório já não tão recente como ele pensava. Provavelmente deve ter piorado nesses últimos 2, 3 dias. Já era um processo inflamatório que vinha atuando há algum tempo. Esse exemplo é para vocês observarem que a síndrome do olho seco não acontece só nos idosos. Outra coisa importante que esse paciente tinha é o histórico de uso de antidepressivos, ansiolíticos, com prescrição médica. Um rapaz tão jovem e já com o uso de ansiolíticos e antidepressivos, que também colaboram para o ressecamento da superfície do olho. Uma somatória de fatores que levou esse paciente tão jovem a desenvolver uma síndrome do olho seco tão severa. Examinei através do exame chamado OSA e vi que a camada lipídica do filme lacrimal estava praticamente ausente. Então foi proposto para esse paciente uma reposição de lágrimas artificiais através dos colírios lubrificantes, suplementos de ácidos graxos de cadeia longa, higienização dos cílios e pálpebras para remoção do resíduo, remoção da oleosidade excessiva e deteriorada. Foi constatado pelo exame biomicroscópico também algumas obstruções nos orifícios das glândulas de Meibome e vou reavaliar esse paciente daqui a uma semana. Verei a necessidade da aplicação de luz pulsada para o tratamento da disfunção de glândula de Meibome, que é uma das maiores causas da síndrome do olho seco. Há 2 meses eu atendi uma paciente que foi trazida aqui à nossa clínica pelo filho com queixa de dor ocular e baixa de visão. Ela já tinha ido a vários profissionais e vieram aqui os dois bastante abalados e preocupados porque ninguém tinha dado nenhuma solução. Ela já estava usando 3 tipos de colírio para o glaucoma e nesse dia a pressão estava 34 em um olho e 32 no outro. A visão estava baixa, com menos de 20% em um dos olhos, 40% de visão no outro olho. Um dos colírios do glaucoma à base de prostaglandinas deixa o olho bastante vermelho, ressecado. E inicialmente ela já estava tomando medicação oral também para o glaucoma, estava num quadro gravíssimo. No fundo de olho ela tinha uma escavação bem grande, com quase 80% de atrofia do nervo óptico. Tratava-se de um quadro de glaucoma bastante grave e avançado. Diante disso, foi proposto para ela um tratamento cirúrgico com laser, no qual executamos a técnica de cicloterapia transescleral com laser micropulsado. Operamos primeiro um olho, depois de 10 dias operamos o segundo olho e com isso conseguimos tirá-la daquela situação de extremo risco de perder a visão, perder o restante da visão, e hoje ela tem uma pressão de 14, extremamente controlada, apenas com o uso de uma droga, que é o maleato de timolol, que é bastante suave, não agride tanto os olhos e também é uma medicação barata, já não é um medicamento de custo tão alto. Acontece que ela ainda tem mais 2 problemas a serem resolvidos: a catarata e o olho seco. Inicialmente, o problema mais urgente era o glaucoma, tirar ela de uma situação de risco de perda iminente da visão de maneira irreversível. E isso, graças à tecnologia do laser micropulsado, nós conseguimos alcançar. Em segundo, a gente precisa melhorar as condições da superfície do olho dela. Para isso, nós entramos com o tratamento de colírio lubrificante
e propusemos para ela o tratamento do olho seco com a utilização da luz pulsada, que vai atuar nas glândulas de meibômio, que são glândulas palpebrais que produzem a parte oleosa do filme lacrimal. E, para minha surpresa, hoje foi a segunda sessão da aplicação do laser de luz pulsada. Melhorou muito, já não tem mais aquele quadro de olho vermelho, ainda tem uma baixa de visão relativa devido à catarata, mas também o fato da gente conseguir ter tirado dela a maioria dos colírios de glaucoma, principalmente aqueles mais tóxicos para o olho, que provocam mais processo inflamatório, também colaborou com a melhora do quadro de olho seco. Submetida até agora, pela segunda vez à sessão de luz pulsada, ela teve uma melhora significativa da dor e o interessante é que ela passou a prestar atenção em detalhes que ela nem via. Hoje ela me queixou que tinha uma bolhazinha no olho, mas que os filhos não conseguiam ver. Aí eu fiquei um tempo conversando com ela, procurei entender que bolha era essa, e ela falou, eu passei a perceber essas bolhas depois do tratamento. Eu falei, sim, dona Josefa, mas a gente não causou nenhuma bolha no seu olho, pelo contrário. Eu procurei, vasculhei e falei, aponta para mim onde está essa bolha. Na hora que eu vi, ela estava já preocupada com uma bolsinha de gordura aqui na pálpebra, que na fase que se encontra é apenas um detalhe estético, mas me chamou a atenção positivamente, porque as situações que estavam trazendo para ela tanto desconforto e dor já foram em quase sua totalidade controladas e hoje me surpreendeu, ela já está prestando atenção nas questões estéticas, que são bolsas aqui palpebrais. E aí nós rimos juntos e eu falei, olha, a gente vai chegar lá. Não é mais aquela situação que está te trazendo risco, mas nós vamos te ajudar com isso algum tempo depois. E a busca agora, nesse momento, é continuar o tratamento do olho seco para que a superfície ocular melhore a ponto de permitir que eu faça os exames pré-operatórios da catarata em busca de oferecer para ela uma cirurgia que possa também, além de corrigir a catarata, reabilitar e tirar a necessidade dela usar óculos constantemente. A ideia é melhorar a córnea para que, com uma córnea regular, eu consiga fazer cálculos, exames, biometria, topografia, alguns exames imprescindíveis para fazer os cálculos da lente intraocular. E para isso, nós temos que ter uma saúde adequada da superfície ocular e já estamos caminhando a passos largos nessa direção. Foi um resultado hoje que até agora me deixou muito feliz e eu resolvi compartilhar com você. Agora vão aqui algumas dicas para você desconfiar se você pode estar com o olho seco ou não. A primeira delas é o lacrimejamento. Existe a produção normal, que a gente chama de basal do filme lacrimal, que é produzida constantemente em condições normais. O seu olho produz uma quantidade determinada de lágrima, que é suficiente para lubrificar, e o sistema de drenagem lacrimal é capaz de drenar sem deixar que você fique lacrimejando. Em condições de agressão, quando cai um cisco no seu olho, ou quando cai uma poeira, ou em situações de olho seco, você vai ter o reflexo do lacrimejamento, que é aquela lágrima que fica escorrendo sempre e incomoda em situações que você normalmente não estaria lacrimejando. Segunda dica importante é a fotofobia, que é a dificuldade de tolerar a claridade. Tem pacientes que têm dificuldades durante o dia, tem pacientes que não conseguem dirigir à noite, cruzar com faróis de carro. Quando assistem à televisão com a luz apagada, sentem muito desconforto. É um sintoma que pode dar pistas sobre
a ocorrência do olho seco. Coceira nos olhos é um dado importante, porque muitas das vezes os pacientes têm olho seco, que se manifesta como prurido, como coceira, e é muito confundido até por médicos com alergias oculares, que são doenças diferentes. As manifestações podem ser semelhantes. Muitas vezes já peguei pacientes tratando com colírios antialérgicos ou até tomando antialérgicos orais, e o problema de fato era o ressecamento, era o olho seco que trazia a coceira, o prurido. Um outro sintoma muito frequente, que geralmente é o primeiro, é a questão do olho vermelho, a irritação, a hiperemia da conjuntiva, que geralmente é branca, com alguns vasinhos apenas. O paciente com olho seco severo geralmente tem aquela conjuntiva congesta, vermelha, que dá aquele aspecto pesado do olhar carregado. Um dado importante também são resíduos, né? O olho que forma muita secreção e pode ser um sinal de que a sua lágrima não está sendo suficiente para fazer a limpeza, para fazer o escoamento dessa sujeira através do sistema de drenagem. São as principais dicas que podem ser detectadas até por pessoas que não são da área de saúde e procurar a ajuda de um oftalmologista. Eu queria te agradecer por ter assistido esse vídeo, agradecer também pelo seu interesse pelo assunto do olho seco, que é uma doença bastante comum entre nós, não só em idosos como também em pacientes jovens. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, possa ter trazido alguma informação relevante e que possa te ajudar de alguma forma. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão de conteúdos que sejam do seu interesse, deixa aqui abaixo nos comentários que vou responder o mais breve possível. E até as próximas oportunidades.